A paz do Senhor Jesus Cristo, quero convidar você para uma reflexão na Palavra de Deus e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações por meio da Palavra gloriosa do Senhor Deus. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 5, alguns versículos a partir do 13, para a nossa reflexão. O assunto é o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para se jogar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, uma cidade situada sobre o monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. E assim ela brilha para todos que estão na casa. Assim, vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Querido, palavra gloriosa, palavra de ensinamento do Senhor Jesus, no Sermão do Monte. O Senhor Jesus mostra aqui, falando, usando símbolos que representam o nosso testemunho, que representam o cristão, como deve se proceder, ter cuidado com vigilância, cuidado com o seu comportamento. Ele diz que nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Ele disse, para nada mais presta senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, na realidade, o sal ele tem três características básicas que ele é peculiar. O sal se usa, primeiramente, ele usa o sal para dar sabor, né? Mas o sal pode ser usado também para conservar alimentos. Nos tempos antigos se usava muito salmoura, né? Para poder conservar os alimentos, quando não tinha aquele sistema avançado de refrigeração como temos hoje, mas em alguns lugares ainda usa para fazer proteção dos alimentos através do sal. E o sal também ele tem uma característica que ele provoca sede. Como cristãos, nós temos que dar gosto para quem nos ouve, nós temos que termos aquele cuidado de preservar, de cuidar, e também provocar desejo nas pessoas de mudarem de vida, de receberem Jesus. E ele diz, mais, além do sal, se o sal não tiver essas qualidades, ele perde o seu efeito como sal. Então, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Na realidade, isso acontecia muito lá na região para quem Jesus estava falando, porque se usava o sal para poder espalhar pela rua, para evitar aquele barro. Então o sal era pisado pelos homens. Quando ele perdia o seu sabor, perdia a sua qualidade, ele era espalhado pela rua. Então ele era usado para ser pisado. Se ele diz que quem não preserva o testemunho, quem não tem a qualidade de verdadeiro cristão, vai ser pisado pelos homens. Pisar aqui no sentido de ser humilhado. Então, tenhamos o cuidado com o nosso testemunho, procuremos darmos gosto, prazer. Se as pessoas não tiverem prazer em nós por causa da verdade, isso é outro problema. Mas você tem que sempre viver o testemunho de cristão. Porque se alguém te perseguir, te maltratar por causa do testemunho de Cristo, aí já é outro problema que está fora desse contexto aqui. Mas
se você tem o cuidado de se preservar, você, além de dar gosto, você vai conservar a boa doutrina, conservar o bom comportamento, conservar a moderação, o amor pelas pessoas, evitar conversas que provocam contenda, que provocam confusão, não querer que todo mundo faça o que você faça a qualquer custo, mas defenda a causa de Deus e fale em nome do Senhor, porque o Senhor é o poderoso para poder controlar nossas vidas e nós temos direito de querer o que a gente acha que tem que ser, porém a gente tem que observar se a vontade de Deus é essa, se estamos agradando a Deus naquilo que estamos fazendo, ou se a gente simplesmente está sendo defensor do nosso capricho, do nosso desejo, do nosso egoísmo. Então a gente tem que ver isso aí. E também a gente tem que provocar desejo nas pessoas de uma mudança de vida, desejo de um bom comportamento, de um bom testemunho. A gente tem que dar esse exemplo. E ele diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então, se o crente não pode se esconder o testemunho. Tem pessoas que quando está no meio de outro cristão, que está na igreja ou no meio de outro cristão, ela tem um comportamento exemplar. Mas logo que ela saiu do meio daquele grupo ali, ela já muda totalmente a maneira de agir, não dá um bom testemunho. O verdadeiro cristão, ele pode estar em qualquer lugar, ele não vai deixar. Você quando encontra um amigo antigo seu que vivia no tempo da farra, da bagunça, você mantém o seu testemunho íntegro como cristão. Não vai mudar aquele para agradar a A ou a B. Você tem que agradar a Jesus. Agora seu compromisso é com Jesus. Então ele diz que não se pode esconder uma cidade bem situada, uma cidade edificada sobre o monte. O que esconde se coloca embaixo. Então a gente vê lá o Cristo protetor da cidade do Rio de Janeiro é colocado no alto do monte. Não é um prédio, né, de sete andares, colocado no alto do monte, e dali, quase toda a parte do Rio de Janeiro, se vê aquele ídolo, porque eles fizeram de propósito, que ele fosse visto. O nosso testemunho tem que ser assim, acima de tudo, o nosso testemunho de cristão. Não podemos negar, não podemos escondermos o nosso testemunho de cristão em qualquer que seja a situação. Em qualquer momento da vida temos que ter o cuidado com o nosso testemunho. E ele diz, o versículo de número 15, que diz que não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Assim, ela brilha para todos que estão na casa. Então, quer dizer, quando você acende uma lâmpada, você tem que colocar em lugar alto para iluminar a casa. Se você pegar a lâmpada e colocar debaixo de um alqueire, debaixo de uma caixa qualquer, debaixo da cama, a iluminação não vai ter efeito, só vai ter efeito porque está ali dentro. Então, para que se ilumine toda a casa, a lâmpada tem que estar acesa com capacidade para iluminar de acordo com o tamanho da casa. Mas se você tiver numa tremenda escuridão, uma pequena lâmpada que se colocar num lugar alto, ela já vai dar uma visibilidade. O cristão pode estar em meio de pessoas de trevas, de pessoas inescrupulosas, pessoas de contenda, de conflito, mas ele mantém o testemunho dele porque ele é luz, ele é lâmpada. Ele não vai se misturar, falar como os outros falam, fazer o que os outros estão fazendo, só porque ele está longe da presença do Senhor. Na realidade, o lugar que você estiver, o tempo e a distância, não vai separar você de Cristo. Então, o Cristo precisa ser honrado ou exaltado na sua vida em qualquer que seja o lugar. Então, é preciso ter muito, muito, muito cuidado. E outra coisa, que ele diz que assim
A nossa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então, precisamos entender o seguinte: em tudo que fazemos, temos que buscarmos glorificarmos a Deus. Nosso testemunho, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, nosso vestir, nosso proceder na rua, no trabalho, em qualquer que seja o lugar, na igreja. Na igreja é mais fácil, né? Na igreja tem pessoa que ela consegue ser um anjo na igreja e consegue ser um capetinho fora da igreja. Não, testemunho, se você é cristão, você em qualquer lugar que você estiver, você precisa manter o seu testemunho, a sua lâmpada precisa estar acesa, dissipando as trevas, sendo diferente, porque o conselho de Jesus é que a nossa luz tem que estar acesa, que nós devemos sermos salvos em qualquer que seja a situação. Não podemos nos esconder o nosso testemunho, porque temos um compromisso com esse Deus Todo-Poderoso. Então, paremos e pensemos, tenhamos cuidado com o nosso procedimento, tenhamos cuidado com aquilo que discutimos, para que a gente não cause transtorno para a vida de A e de B, e a gente possa manter um testemunho exemplar. O Espírito Santo coloca nos nossos corações a palavra para a glória de Deus. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Deus, eu oro por essa pessoa que nesse momento assiste esse vídeo, pedindo sobre ela a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria, pedindo ao Pai, se por momentos alguma pessoa não cristã assistir esse vídeo, que ela possa ser impactada pelo teu poder e sentir o desejo de ter testemunho para glorificar o teu nome. Opera de uma maneira especial, Pai, faz a obra gloriosa na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.